Olá, eu sou Teacher Dulce, professora de inglês online para todos os níveis, individual ou em grupo. Eu trouxe aqui um vídeo bem interessante para você assistir. Mas antes dele começar, eu queria te pedir, dá uma olhada nele com carinho e se você gostar, dá um like, se inscreve no canal, compartilha, comenta, deixa ele chegar para mais pessoas. E se você está com pressa de aprender inglês, eu tenho pronto um curso de inglês básico. Vou deixar a descrição aqui embaixo para você chegar até ele. E aí, se tiver interessado, depois você volta e a gente começa a partir do intermediário. Olá, hoje a nossa entrevista é com o Irã. Nós trouxemos o Irã hoje aqui para falar sobre Libras. Não é isso, Irã? É isso Conta aí. pra gente. Eu já trabalho com Libras há alguns poucos anos, uns 35 pelo menos, assim, sabe? Bem pouquinho. Tenho um pouquinho de tempo. Na verdade, não que eu trabalho, que eu sou usuário de Libras. Assim, que eu aprendi Libras muito, na adolescência, muito rápido, é muito interessante esse processo. Mas hoje você, você aprendeu e depois você começou a desenvolver um estudo em cima, né? Hoje você é professor universitário, você trabalha... Eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas, eu fiz o concurso em 2010 para professor de Libras. Atualmente, eu sou professor associado, acabei o doutorado, há 3 anos atrás eu fiz doutorado em políticas públicas de educação especial, com foco na escolarização de alunos surdos e deficientes auditivos. Aí eu trabalho na UFAM no curso de Letras Libras, há uma graduação de licenciatura de Libras para formar professores e bacharelado de Libras para formar tradutores e intérpretes de Libras. Aqui em Manaus, a gente só tem a licenciatura. Mas onde você está, por exemplo, Fortaleza, tem licenciatura e bacharelado lá na universidade. Eu desenvolvo trabalho nessa área. Atualmente, especificamente, eu tenho desenvolvido pesquisa com língua de sinais emergentes. Aí, dentro de língua de sinais... O que é língua de sinais emergentes? É uma coisa muito interessante, sabe, Dulce? Porque todos os pesquisadores de língua estão de olho na língua de sinais emergentes, porque com ela a gente consegue descobrir como é que surge uma língua. O que é uma língua de sinais emergente? São surdos que nasceram em lugares isolados, que não têm contato com outros surdos, e o surdo, a família ou a comunidade desenvolve uma língua de sinais. Como um dialeto. É uma língua de sinais naquela comunidade. A gente tem exemplos, por exemplo, aqui no Amazonas tem gente estudando língua de sinais indígena. No Brasil, língua de sinais de comunidades indígenas. Ele desenvolve língua de sinais de comunidades rurais, ribeirinhas, do campo. E eu, especificamente, eu estudo os surdos que entram na escola sem uma língua estándar, sem saber português ou Libras, e que usa uma língua de sinais caseira. A língua de sinais caseira que é desenvolvida na família, em que a família não permite que o filho surdo entre em contato com outro surdo. Eu estou estudando isso, e é apaixonante, assim, porque você consegue ver como é que surge uma língua, como é que dá um léxico. Você percebe que mesmo uma língua de sinais uma língua desenvolvida na família, existe aspecto de linguística, é muito interessante. Eu estou estudando isso a nível da pós-graduação, eu oriento mestrado nessa área e também iniciação científica. Mas aí me fala uma coisa, isso tudo seria Libras? Não. Não, não. Libras é um idioma. Isso seria um tipo... É uma sigla. Li para língua, Bra para brasileira e S de sinais. Não é uma palavra no plural. Tem gente que costuma falar assim, eu queria aprender as Libras, porque acha que é uma palavra no plural, mas não é uma sigla que significa Língua Brasileira de Sinais. Assim como as línguas orais, Dulce, cada país desenvolve, tem a sua língua de sinais. A língua de sinais britânica, a língua de sinais americana, japonesa, e é completamente diferente. Eu não sei. Aí, engraçado, uma vez, um aluno meu, eu acho que era de educação física, enfim, quando eu dei a introdução a Libras, ele perguntou, mas, professor,
não está mexendo as mãos? Então deve ser a mesma coisa para entender. Eu falei assim, sim, o japonês ele está emitindo fonema pela boca, por que, que você não entende? Aí ele, é mesmo, é a mesma lógica, né? E aí, então, a diferença, por exemplo, por que existe muita língua de sinais emergente, é porque existe muitos surdos isolados que não têm acesso a surdos ouvintes falantes de Libras. Infelizmente, ainda tem muitos pais, a minha tese de doutorado foi aqui em Manaus, na CEMED, eu encontrei mais de 50 surdos do 6º ao 9º ano que não tem uma língua standard, que está na escola, aprovado de ano a ano, para quem não sabe língua standard, é uma língua que fala uma língua oficial do país, né? Sim. Ou língua do português, no caso dos surdos. E aí, essas crianças e adolescentes, eu encontrei 4 alunos no 9º ano que não sabem ler, escrever, fica na escola só copiando no quadro, desenhando a letra. Estão marcando presença, né? Como eu chamo, são pessoas-objeto. Fica ali como um abajur no canto, e as pessoas vão mudando de sala a sala, porque ele é bonito, e aí acaba o ensino fundamental sem língua nenhuma. Olha, é assustador. Foi uma denúncia muito grande, assim, sabe, a minha tese, e as pessoas da banca choraram com os depoimentos. Isso é muito forte para quem trabalha com isso. Você vê um ser humano que tem todo o potencial, a Dulce conhece surdos com muito, né, com potencial gigantesco, por não ter uma língua, ele é considerado objeto, assim, é sério essa situação. E assim, essa coisa isola muito mais, né, esse ser, né, não ter essa língua standard que você falou, ter essa língua que é desenvolvida... social, né, que todo mundo... Sim. Porque se eu tenho uma língua que eu só falo dentro da minha casa, só a minha família consegue me entender, como que eu vou me comunicar com o resto do mundo? Não se comunica com a família escola. Esse é o objetivo da família. Cara, a superproteção, ele super protege, tem medo do filho achando que ele tem uma deficiência muito grave, só porque você não pode ouvir, entendeu? E aí super protege, ele só sabe se comunicar, e a maioria das vezes essa língua tem poucos léxicos, sabe? Poucos sinais, só para emergência, comer, beber, dormir, coisas do dia a dia. Só sobrevivência mesmo. Só para sobrevivência, e essa pessoa passa a vida... Eu estudei um caso de uma senhora com quase 50 anos que vivia a vida toda isolada. Ela começou no EJA, por isso que eu a entrevistei, porque ela está no sistema de ensino, né? Porque eu trabalho com os surdos que estão na rede de ensino municipal. Só que ela não sabia nada. Ela já estava perto de 50, sempre foi a doméstica da família. Foi a doméstica dos pais, aí os pais morreram, aí a irmã mais dela pegou para cuidar da casa, e ela cuida de tudo, lava, passa a cozinha, cuida de todo mundo, e as pessoas se comunicam de forma muito básica com ela, assim, sabe? De verdade uma escravizada. É triste, é muito triste, né? E aqui em Manaus, uma grande capital, com certeza na cidade onde você está, tem surdos em situações iguais. Assim. Sim. É muito triste mesmo. Vamos pensar agora naquela situação em que a gente tem essa capacidade de comunicação, né? São essa parcela dessa sociedade em que teve essa capacidade, né, de sair dessa bolha, e você mencionou de pessoas inteligentes que a gente conhece, que têm capacidade de se formar, de ser um advogado, de ser um médico, de fazer qualquer coisa que queira fazer. Né? Já existe um surdo médico no Brasil, não mais de um. Olha, o Brasil tem mais de 200 surdos doutores. Só para ter uma ideia, 200 surdos que fizeram, mais de 200 surdos que fizeram doutorado. Entre mestrado e doutorado já tem mais de 1.000. Se eu não me engano, tem uma surda que faz pesquisa sobre isso, Ana Regina, que é professora do Instituto Nacional de Educação do Surdo no Rio de Janeiro. Ela escreveu um artigo falando que o Brasil é o país que mais tem surdos, mestres e doutores do mundo. Que coisa linda, né? Que coisa boa. A revolução que aconteceu a partir de 2002 do reconhecimento da Libras como uma língua, né? Aí, porque só precisava disso.
Porque as pessoas surdas, todos nós nascemos com capacidade de se comunicar, só que precisa ter uma língua em comum. Aí o que acontecia? Essa língua dos surdos, a Libras era uma língua isolada, só tinha acesso quem fazia parte da comunidade surda, e muito restrito, então, as universidades, o mercado de trabalho, a sociedade não conhecia essa língua. Uhum. E aí, quando a língua foi reconhecida com a Lei 10.436, no ano de 2002, o que aconteceu? O governo criou uma estratégia de criar a disciplina Libras obrigatória em todo o curso de licenciatura como uma forma de divulgar essa língua. Hoje, assim, eu arrisco dizer que tem mais ouvintes do que surdos usuários de Libras, assim, sabe? Sim. E muita gente sabe, e aí, por conta dessa questão de lei de acesso, de direito ao surdo, de fazer o que quer, hoje os surdos estudam em qualquer lugar que eles queiram. Por exemplo, a UEA tem mais de 30 intérpretes para acompanhar os surdos que estão lá, a Universidade do Estado do Amazonas. A gente criou um polo do curso de Letras Libras em Parintins, né? Lá em Parintins, aqui numa cidade inteira do Amazonas, famosa, a Universidade do Estado do Amazonas tem mais de 10 intérpretes, já formou mais de 20 surdos lá. Lá em Parintins? Lá em Parintins, para ter uma ideia da revolução que uma língua pode fazer com o ser humano, de uma comunidade isolada. Quando a sociedade aprende aquela língua, ele não tem mais limite, a deficiência acaba. Acaba, exatamente. Era isso que eu ia falar, assim, porque chega um ponto em que, assim, é obrigatório você dar condições a um surdo de participar da vida, da sociedade, né? A gente vê muito isso, assim, em tudo, né? São comunicações, congressos e tudo, sempre a gente tem um intérprete, tem um tradutor ali presente para fazer com que essa informação chegue a esse surdo também, né? É isso aí. Vocês têm curso de formação para esses intérpretes? Tem, é o Letras de Libras bacharelado. O bacharelado. De letras, bacharelado em Letras, Língua Brasileira de Sinais, é como um horário de qualquer língua. Quem faz um curso de bacharelado, de inglês, por exemplo, ele está habilitado a ser tradutor e intérprete, não é verdade? Certo. Né? A mesma coisa em Letras Libras. Aqui na UFAM, é porque a gente precisa de profissionais, né? Assim, enfim. Mas tem um professor que ele está acabando o doutorado, ele deve voltar em março, que ele vai lutar para criar o bacharelado aqui. Mas já teve turma especial pelo IFAM, aqui, um curso oferecido pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos. A gente teve já 2 turmas de pessoas habilitadas em bacharelado, Letras Libras no Amazonas, e também universidades, faculdades particulares, já oferece aqui em Manaus umas 4, oferece o Letras Libras, licenciatura e bacharelado. Então, tem qualificação já no Brasil para trabalhar como tradutor e intérprete. E é como qualquer uma outra língua, assim. Então, assim, o fato de ser como qualquer outra... aquecido. Gente, tem muito mercado de trabalho, é impressionante. Que legal, né? Assim como o português é falado no Brasil e tem suas regionalidades, a Libras também tem. Tem exatamente como qualquer língua. Quer ver? Eu estava, meu Deus, na hora some. Por exemplo, a gente sofre influência. Aqui no Amazonas, no Brasil todo, o sinal de animal é assim. Essa é a variação nacional, né? Mas entre década de 60 a 80, aqui no Amazonas, os surdos daqui foram colonizados por missionários católicos e protestantes. O padre Eugênio Oates, a partir da década de 60, e o missionário batista John Peterson vieram para o Amazonas e eles eram norte-americanos. E eles já sabiam a língua de sinais americana. Por conta disso, aqui em Manaus, até hoje, a gente já foi catalogado mais de 50 sinais da língua de sinais americana, que a gente chama de ASL, que é usada aqui no Amazonas por conta da influência desses missionários. Então, o animal aqui no Amazonas diferente. Por conta da influência da língua de sinais americana. E tem isso também, tem questões de colonização, como aconteceu no português, com os escravizados,
com os italianos no sul, entende? Que influencia o regionalismo ali, como quem mora no sul sabe que tem muitas regiões que tem palavras do alemão, do italiano, por fruto que está no português, que massificou, por fruto de colonização. Existe tudo isso, existe regionalismo também. Aí em Fortaleza, quer ver? Eu saí ontem com o Franco, que ele viu ali com dois amigos que tu conhece, assim, né? E aí, no Brasil, batata é esse o sinal, né? Aí quando tu chega no local, num bar, tá até assim. Só que se quiser, você tem que fazer batata frita, tem que fazer batata frita. Mas lá em Fortaleza, tem esse sinal aqui, que é de batata frita, específico. Né? Como há um intercâmbio bem grande, o sul do Amazonas já é muito lá aí para Fortaleza, onde tu tá, a gente sabe os sinais daí regionais e acaba usando aqui, compartilha. Então tem tudo isso. Hoje, com a internet e com muitos surdos e ouvintes influencers, a gente aprende o regionalismo dos outros estados. Antes, aqui no Amazonas, eu era a pessoa que mais sabia sinais regionais por conta de viagens para congressos, né? E a gente conhece surdo de outros lugares. Mas existe tudo isso, assim, como esse exemplo que eu dei assim, para você. Essa interação, né? essa possibilidade de comunicação, ela nos faz conhecer outros mundos, né? Assim, porque não é só eles conhecendo o nosso, mas nós também conhecendo os deles, né? O mundo deles, né? Essa coisa de estar isolado, às vezes, faz criar um mundo que é só dele, né? Quer ver? Vou falar primeiro do inglês, assim. Quando eu fui nos Estados Unidos, e assim, eu sei um pouco de inglês, eu consigo me comunicar. Todo mundo que já está na vida acadêmica tem que saber um pouco de inglês, que é a língua da academia hoje, né? E aí, assim, aí quando eu fui, eu aprendi no no IBEU, aqui em Manaus, e depois eu estudei no IBEU, que é uma mistura de britânica. Aqui a gente aprende uma mistura, né, de inglês, de sotaque britânico com americano, é uma salada. Aqui a gente tem a nossa marca própria de sotaque também, falante do inglês, né? E que é lindo. E que eu luto para falar que a gente tem direito ao nosso sotaque. Ninguém é obrigado a falar igual o nativo. É uma das lutas que eu tenho, Dulce, de professores ouvintes que ensinam Libras, porque os alunos ainda existe aquela divulgação. Nós ensinamos o idioma com professores nativos, que no caso seriam os surdos, né? Que tem o sotaque nativo. Aí como aprendi Libras muito cedo, eu tenho um sotaque de nativo. As pessoas acham que eu sou surdo. Existe sotaque nas Libras também, viu? Né? E aí eu achei muito estranho as mudanças da língua, mas a cultura dentro da língua, os hábitos culturais dos norte-americanos, dos estadunidenses, falando de inglês. A piada, questão de literatura, lendas, histórias, é muito específico daquele povo. Então, o inglês falado pelas pessoas estadunidenses, ela está imbuída de cultura, de aspecto daquele lugar. Que quando eu fui para a Inglaterra, parece uma outra língua. Por conta dos traços culturais, marcam e influenciam a língua. Nas línguas de sinais é a mesma coisa. A mesma coisa. A principal marca de diferença entre o surdo e o ouvinte é a ausência e presença de som. Por quê? Porque, assim, os surdos não conhecem o som. Não existe som. Os surdos, eles falam que só tem vida, que esse é o sinal, se consegue olhar. Quer ver um exemplo clássico? Um tempo desse, alguns anos atrás, eu tenho uma amiga, professora Lídia, que ela tem uma filha surda, e aí eu fiz uma entrevista com ela, né, uma época, e ela estava na sala de casa, e aí tem uma parede, por trás da parede tem a cozinha. Certo? E aí eu estava, antes da entrevista, eu estava conversando com ela, né? É Lívia, a filha dela, com a Lívia. Aí eu falei assim, nossa, o que a mamãe está fazendo? Eu falei, Lívia, a tua mãe, ela está fazendo alguma coisa no fogão. Como é que tu sabe? Porque cada louça, panela, ligar o fogão, o barulho, emite um som. E isso dá pista para mim do que a pessoa está fazendo. Então, nós que somos ouvintes, o som a gente vê mais com os ouvidos do que com os olhos.
Se a nossa casa está completamente escura, se um filho teu caminha, tu sabe quem é o filho, tu sabe o que ele está fazendo, onde que ele está indo, está no banheiro. Então, o teu cérebro, ele transforma esse som em imagem. Então, tu vê com os ouvidos. Isso não acontece na comunidade surda. Eles pensam, ele fala assim, nossa, isso parece coisa de macumba ou do demônio. Como é que isso tu sabe se não está vendo? É impossível. Não dá para te saber o que a mamãe está fazendo na cozinha. Estou ouvindo, nossa, vocês são estranhos. Entende? Então, essas diferenças têm um embate muito grande, assim. Uma vez eu viajei para o interior para dar aula com um amigo surdo, né? E a gente ficou dividiu o mesmo apartamento do hotel para ficar mais barato. E aí, ele entrou e vou tomar banho primeiro, né? Aí, quando ele saiu do banheiro, eu falei, nossa, tu demorou. Primeiro tu foi no vaso, depois tu tomou banho, sabor. Eu fui falando para ele com base, porque assim, como a pessoa surda, ela não ouve, ela não tem noção e controle dos barulhos que ela emite. Então, acaba fazendo tudo com muito barulhento. Uma casa de surdo é um barulho infernal. Porque ele mais barulhento que uma casa de ouvinte. E tudo faz muito barulho. Então, né, é muito barulhento, porque não existe som para eles, né? Assim, então, eles não conhecem, eles são 100% visual. Né? E aí, quando acabou, eu contei para ele que ele demorou 30 minutos, tudo que ele estava fazendo dentro do banheiro. Aí ele começou a olhar na porta, assim, sabe? Por que tu tá procurando um buraco? Porque que tem na porta? Como é que tu sabe o que eu estava fazendo lá dentro? Tu só podia estar me deixando. Tudo emitir som. E foi muito divertido, porque a partir daí ele ficou me enchendo o saco. Irã, fez muito barulho? Me ensina como é que eu como sem fazer barulho. Me ensina como que eu faço chiclete sem fazer barulho, porque minha namorada reclama, eu achava que ela estava mentindo. Agora eu entendi. Então, essas coisas podem dar choque cultural quando você é um ouvinte na comunidade surda, assim, porque essa questão ausência e presença do som, isso impacta na vida da comunidade surda, que é uma comunidade que a cultura é 100% visual. Então, a língua é visual. Tanto é que as expressões faciais e corporais estão dentro da gramática, determina a sintaxe, tem morfemas. Só com o movimento de boca, de olho, existem morfemas na Libras, assim. E se tu perder, tu perde, porque é muito sutil. Tu precisa ter uma percepção visual apurada para te entender as nuances, a ironia, as coisas que a língua tem, que a Libras tem. Irã, tem também pessoas que, no caso do Franklin, né? O Franklin, ele não é ouvinte de jeito nenhum. Mas ele, se você conversar com ele sem ser em Libras, ele consegue te entender e se comunicar muito bem contigo. Assim, uma pessoa surda, ela nasce com algum defeito genético de formação nos três orelhas, ouvidos, né? Na orelha externa, que é essa questão do conduto auditivo até o tímpano, na orelha média, ouvido médio, onde tem um martelinho, ou na cóclea, que é lá no final, que é a orelha interna, que é onde que transforma o som mecânico em sinais elétricos e manda para o cérebro. Então, uma pessoa surda nasce com uma má formação, uma dessas três áreas. Ou, a grande maioria, pega meningite na primeira infância, aí a febre é tão grande que calcifica a cóclea. A cóclea ela se calcifica e não tem como mais as orelhas transformar o impulso mecânico em elétrico e mandar para o cérebro. E aí não ouve. Assim. E aí, mas só não funciona aqui. O aparelho fonador funciona. Perfeito, funciona. Aí o que acontece? Aí ele vai para fonoaudiólogo ou pais, que é o caso do Frank, a mãe, que abandonou a vida pessoal dela para se dedicar ao filho. Então, ela aprendia técnica e treinava com ele falar as palavras, e ele aprendeu a falar na família. Ele nunca fez fonoterapia, né? E aí, o Frank é uma situação sugere porque eu acho que ele tem essas habilidades. Mas, enfim, qualquer uma pessoa surda pode falar a língua portuguesa ou qualquer língua oral. Eu tenho amigos surdos que falam português, francês e espanhol, lê e escreve. Que legal. Aprender outras línguas orais. Claro que os fonemas, eles são emitidos com diferenças. Existe diferença. Você percebe que não é igual ao nativo. Tem um sotaque da fala do surdo. Né? Existe um sotaque. Mas
você é gay, quando você é uma pessoa com deficiência, quando você é mulher, só você existir, você já é considerado um sub-humano, assim, sabe? Aí, Aham. para você ter prestígio e respeito na sociedade, você precisa ser bom em alguma coisa. Precisa Não, ela é compensar, mulher, né? ela é mulher, mas ela é uma excelente professora de inglês. Ai, eu quero morrer quando alguém fala mais, olha. Mais, né? É Mas, verdade. não, ele é gay, mas ele é professor universitário. Não, ele é É, tudo, mas ele escreve bem. Quando tu fala esse mais, significa que tu está numa categoria inferior de humano, assim, sabe? aham, E a sim. gente acaba, para sobreviver, acaba tendo que compensar. Tu vê como é que é vocês mulheres, assim, sabe? Hum, Ainda mais no teu caso, né? Que sempre criou os filhos só e que com muita luta. Para mostrar que tu és uma boa profissional, tu teve que compensar sendo uma excelente professora de inglês e dominando a língua inglesa. Então, isso acontece muito com os surdos. Para os surdos ter sucesso profissional, ter reconhecimento social, ele precisa desse mas, entendeu? sim. Precisa de uma compensação. E isso, o Frank fala assim, é muito legal assim a nossa turma. Eu sou apaixonado assim, porque a É, gente não tem, a gente usa a gente como exemplo, sabe? E aham, não é todo mundo que faz isso, né? Assim, é pessoas que fazem terapia, como eu e o Frank, que aceitam as suas falhas e que tenta fazer a reforma íntima, né? E aham. compartilha os seus desafios e é muito interessante esse processo, né? E a gente acaba se fortalecendo, trabalhando a estima dos alunos, dos pais. A gente tem pais de tudo na nossa turma também, tem surdos, enfim. Só mais uma perguntinha. Vamos lá. Assim, o alfabeto ele é praticamente a mesma coisa em todos os idiomas, né? Pelo menos eu vejo no inglês, ele é bem parecido, né? Com uma coisinha ou outra, Vou te mais ou falar essa menos. história. É, Pode. assim, os nomes, tá? A gente tem o nosso nome. Você é o Irã, eu sou a Dulce, né? Mas para o surdo, imagina, toda vez que ele for falar, ele escrever nas mãos dele o teu nome. Eles te batizam, né? Eles te dão um nome, né? Cada pessoa, cada ouvinte tem um nome também para o surdo, né? Como que isso funciona? Ó, eu sou prolixo, desculpa. Tem duas Ah, informações importantes. O primeiro é do ah, alfabeto. O tá, alfabeto é exatamente igual ao da língua oral. certo. Depende de quem colonizou a língua. Ah, Entende? Os surdos do continente americano todo, nós ah, fomos colonizados por surdos franceses. Então, os surdos franceses, que foi o primeiro grande centro o primeiro método de educação de surdos, né? Esses surdos se ah. formavam e iam para os países para montar uma escola de surdos. E aí traziam influência da sua língua de sinais. Então, por isso que o alfabeto em inglês, na língua de sinais mexicana e na Libras é igual. Certo. Tá? Mas, por exemplo, Portugal foi colonizado por surdos noruegueses. Aí Então, o já é diferente. alfabeto, completamente, eu não sei, para mim, Ah, uma das línguas de sinais mais difíceis do mundo é de Portugal. Eu não sei nada. Agora, aham, porque não é de origem francesa, não tem a mesma, não tem a entendi. mesma base linguística, é uma base muito diferente. Eles têm fonemas que não tem na nossa língua portuguesa, da Libras. É língua, agora, tipo, Estados Unidos, a língua de sinais americana e a Libras é como se fosse inglês, português e espanhol, ou inglês Aham. e alemão, que são línguas de mesma base, sabe? Priminhas, né? Aham. Prima. Aí, assim, o alfabeto, ele só é usado na língua, ele entra como empréstimo linguístico para situações que envolvem som e que tu não dá para ter um gesto. Certo. Porque o teu nome Dulce é sonoro. Como que eu vou fazer o teu nome Dulce se é fonema de uma língua oral específico que tem a ver com uma letra, com letras? Então, desenvolveram o alfabeto manual para emprestar todas as palavras que são muito sonoras, que não dá para usar gestos como nome de rua, nome de pessoas, né? Toda vez que tu quer fazer uma Países. coisa, você usa o alfabeto. Então mas é assim, isso é uma coisa. Agora, o nome em Libras você é batizado quando tu participa de uma comunidade surda. E é o nome gestual, não é o nome sonoro.
Irã é um nome sonoro, Dulce é um nome sonoro, e tem uma representação de som que te caracteriza. Então, os surdos, quando um surdo ou um ouvinte entra na comunidade surda, ele passa por esse processo de batismo. Então, quando tu ganha o nome Libras, tem um impacto muito importante, significa que a comunidade surda te acolheu, que tu faz parte daquela comunidade. Né? E esse nome que tu recebe em Libras, que é um gesto, ele tem a ver com a tua característica física, com a tua personalidade, às vezes com a tua profissão. Basicamente, mas é basicamente personalidade e característica física. O meu é esse aqui, ó. Então, esse gesto significa Irã, meu nome em Libras. Então, aqui em Manaus, meus alunos ficam falando, cadê o professor Irã? Não faz datilologia, que se chama. Faz meu sinal. O Franklin não faz Franklin. Faz assim, que é o sinal dele. Então, quem entra na comunidade surda ganha um gesto teu próprio, que é o teu nome em Libras, ou o sinal pessoal, que a gente chama. E isso é dado pelo surdo? Pela comunidade surda, pelos surdos. Quando tu entra na comunidade surda, tu é batizado. Você lembra do meu ou não? Não lembro. Tu foi batizada, mas eu não lembro. Aqui, né? Olha aí. Era da Tiara, né? Quando qualquer lugar do mundo que tu encontrar um surdo ou do Brasil que alguém faz assim, ó. Isso aqui com a expressão de pergunta, isso quer saber qual é o teu nome em Libras. Aí é para fazer que ele vai aprender pronta, já vai se referir aqui, aquela professora de inglês que trabalha virtual, sabe? Eu conheço, entendeu? É assim que eles fazem, não fica fazendo datilologia. Foi muito enriquecedor, assim, tem curiosidade bastante, tem muito mais coisa para a gente saber, mas a gente marca uma outra hora para falar do que a gente não conseguiu falar hoje, tá bom? Tudo obrigada, certo. obrigada. Beijo no coração de todos. Você também.